Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala sobre o julgamento das chamadas sobras eleitorais. Julgamento esse que acabou suspenso por um pedido de vista, mas a gente fala sobre ele. A gente fala também sobre o início da discussão sobre a repercussão geral da uberização. E, por fim, claro, não menos importante, a gente fala da posse do novo ministro do STF, ministro Flávio Dino, que ocorreu na última quinta-feira e que marca o retorno da composição completa do Supremo Tribunal Federal, agora sim, de novo, com seus 11 integrantes, 11 ministros. Eu sou a Alessandra Castro, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro Burlamac, te deixo por dentro de tudo isso e muito mais, né, Mauro? É isso, sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo, e junto com a Lê, vou tentar contar um pouco do que teve de julgamentos na corte e a posse do ministro Flávio Dino. É isso, vamos em frente. Hoje só nós dois de novo, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, chama atenção aqui, um destaque ao nosso e-mail. Aliás, você que ainda não sabe, a gente tem um e-mail que criamos para estreitar essa relação nossa aqui com você que nos ouve, que nos assiste. Você pode mandar suas críticas, suas sugestões. O e-mail, anota aí, é o podcast@stf.jus.br. E a grande novidade é que a gente já tem uma pergunta para responder aqui para você. Já começamos. Já estamos recebendo. Já começamos a receber, recebemos um elogio de um colega que assiste legal. Lá em São Paulo, né? Muito interessante e está gostando da forma mais simples de falar, né? Do que é decidido pelo Supremo, do que acontece aqui na Suprema Corte. Para quem está fora, então, de Brasília, não está tão acostumado, é bem interessante mesmo, né? Ele chamou atenção para essa linguagem mais coloquial, né? Mais simples mesmo. Facilitando, ele se conseguir entender, né, exatamente. Então, assim, muito legal para a gente continuar nesse trabalho e tentar cada vez mais explicar o que acontece aqui na corte, junto com a Gi, com você, com né? Certeza. É o nosso trabalho. É um e um outro e-mail que chegou, do José Augusto, nos fez já uma pergunta: quando é que seria julgado um tema, se há uma previsão de julgamento de um tema de repercussão geral, que é um tema que é algo que a gente vai falar mais na frente. E aí eu fui atrás para descobrir, trata-se de um recurso extraordinário, que é sobre reconhecimento do trabalho de vigilante como atividade especial para fins de aposentadoria, né, por conta da exposição a perigo. Ele pergunta se tem alguma previsão de julgamento, se deve ser julgado. Os casos já foram sobrestados, na verdade, né, foi reconhecida a repercussão geral, sobrestado os casos que tratam disso até, desculpa, o Supremo decidir. Ele quer saber se há uma previsão. Então, assim, para o José Augusto, que a gente pode dizer que não há uma previsão ainda, mas que o relator do caso, o ministro Nunes Marques, costuma ser bastante célere, né, na liberação dos processos que estão na relatoria dele, então que ele espere, né, acompanhe lá no site do Supremo, que isso aí deve ser julgado em bastante brevidade. É isso. Então continue mandando suas perguntas. Por favor, vamos conversando. Estamos aqui para isso, aliás. Vamos falar também sobre o lançamento de um livro em homenagem à ministra Rosa Weber. Estou aqui com ele, vou até mostrar. Ele foi lançado na última quarta-feira no plenário. Vou botar aqui nessa câmera fechada, ver se a gente consegue mostrar para você que está em casa assistindo pelo YouTube também, ou Spotify, enfim. A imagem, um livro bonito, uma edição bonita, em homenagem à trajetória da ministra Rosa Weber, aqui, os 11 anos dela aqui no Supremo, não é isso, Mauro? Ministra que ficou marcada como sendo a ministra que presidia o Supremo na época dos atos de 8 de janeiro, né? Então ficou muito marcada e uma presença muito marcante durante esses acontecimentos, né? Ela demonstrou uma força aí, uma pujança, foi muito importante estar ela na presidência e lidar com o que aconteceu. Difícil, né? Um momento difícil, ela lidou de uma forma muito boa para a democracia. Firme e delicada, né? Ao mesmo tempo, mas assim, mostrou que, né, mostrou a força do Supremo, puxou para ser a responsabilidade mesmo, e então foi muito marcante. Então esse livro retrata, né? É uma juíza de carreira que veio do TRT4, passou 35 anos no Judiciário Trabalhista antes de vir para o Supremo, né? Então o livro traz votos dela marcantes, né? Até ressaltado um dos votos que ela deu naquela questão do indulto que o ex-presidente deu para um deputado estadual que está condenado aqui no Supremo, e aí foi considerado inconstitucional, né? Beneficiar uma pessoa por interesse próprio. Então esse e outros votos da ministra são trazidos aí nesse livro, que é uma coleção que homenageia ministros do Supremo, que passaram aqui pelo Supremo, mostrando exatamente a sua trajetória, os seus votos, né? Então é uma coleção, e aí vem agora o livro da ministra Rosa Weber. Aí a gente lembra,
A versão impressa já está, essa que você acabou de mostrar, para quem está no YouTube, já está disponível para compra no site, aqui na Livraria do Supremo, e pode ser baixada a versão digital dele em PDF pelo site do Supremo também. De graça. De graça, nesse exatamente. caso, de uma justa homenagem. O famoso 0800, né? Uma justa homenagem à nossa querida ministra Rosa Weber. Isso. Vamos falar também agora da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, que, aliás, ocupou a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Setembro. É isso, foi uma posse muito concorrida na última quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal, mais de 800 convidados, como sempre, representantes dos 3 poderes da República. Quem está acompanhando a gente no YouTube aí tem essas imagens ao fundo, o ministro Flávio Dino sendo conduzido ali, assinou o termo de posse, depois sendo conduzido à cadeira que ele vai ocupar, que é a primeira cadeira, não sei se a gente começa a falar, depende de quem olha, né, Mauro? Quem está de frente para o plenário é a primeira cadeira à direita. À direita isso. Do plenário, é isso. Então, foi uma posse concorrida, cheia aqui no Supremo, né? Mais uma daquelas datas que Brasília, né, para, na verdade, né, marcante, Brasília para, né, principalmente essa parte aqui do Poder Executivo. Estava aí o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, né, o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira, OAB, Procuradoria-Geral da República, AGU, ministros do Executivo, ministros do TST, muitos ministros, presidente e ministro do STJ, do TSE. Foi realmente marcante, assim, como mostrou, e mais uma vez mostra a institucionalidade, né, pujante que o Brasil vive realmente. Passou pelo que passou no dia 8 de janeiro de 2023 e está aí, né, existindo essa harmonia entre os poderes, a parte em que tem que ser harmônica, a parte em que a democracia é mais importante que tudo. Todos presentes no plenário supremo, as grandes, né? Isso é muito bonito e para a gente que defende a democracia, que gosta da democracia, fica muito satisfeito em ver isso e fica tranquilo em saber, olha, a democracia no país continua funcionando bem, porque apesar de diferenças políticas e ideológicas que existam, estão todos ali os poderes constituídos que nos regem, que nos conduzem, o judiciário, o executivo e o legislativo, numa mesma essa questão sala, é sublimada em favor da democracia. E é exatamente isso que o ministro Luiz Roberto Barroso chegou a falar na posse, chamando a atenção para essa pluralidade presente ali no plenário. Vamos ouvir um pedacinho do trecho do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira, e a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. É isso aí, Mauro, exatamente o que você falou. O ministro Flávio Dino, o novo ministro, chega exatamente para agregar, né? Aqui a corte vem com uma experiência muito grande como juiz, como magistrado, depois uma experiência política também extensa, não é isso? Vem com uma grande bagagem ali, sem dúvida. O ministro juiz de carreira, né? Começou a vida como juiz de carreira, aprovado em concurso, depois deixou a magistratura, passou pelo Poder Legislativo, passou pelo Poder Executivo, governador do estado do Maranhão, então, assim, foi ministro agora recente, vem do ministro da Justiça do presidente Lula e senador eleito também, quando deixou o Ministério da Justiça, voltou para o Senado, então assim, conhece o Executivo, conhece o Legislativo, então vem com uma grande... Judiciário, CNJ... Passou pelo CNJ, isso. Muito bem lembrado, então assim, vem muito preparado, com muito conhecimento de como funciona mesmo, né, a máquina política, a máquina judiciária, é muito preparado realmente, vem pronto para agregar, como você colocou. E para trabalhar muito, porque ele já chegando, assumindo mais de 400 ações, quer dizer, dia seguinte já tem trabalho para ele, né? Já tem trabalho, na verdade não foi nem dia seguinte, a gente estava acompanhando a sessão ontem, assim que ele assina o termo de posse, isso já deve entrar no sistema, a gente está acompanhando os processos que eram relatados pela ministra Rosa Weber, já estava lá, relator ministro Flávio Dino, na hora. Já é distribuído na hora. Já é distribuído na hora, então já temos aí, agora, sexta-feira à tarde, a gente já tem mais de 460 processos no gabinete do ministro Flávio Dino, e alguns destaques que a gente observou, é uma petição na qual a CPI da pandemia pediu a investigação do ex-presidente da República e outros agentes públicos naquela questão de falar contra o uso de máscara, contra o isolamento social, contra a vacina
e a favor daquele tratamento naquele precoce. Momento crítico da pandemia, exatamente, né? E esse grupo, né, do ex-presidente falava muito contra a vacina, a favor de um tratamento precoce que se comprovadamente ineficaz. Então, assim, há um pedido de investigação quanto a isso, estava com a ministra Rosa, passa para a relatoria do ministro Flávio Dino. Um indulto natalino concedido pelo ex-presidente também está sob relatoria dele. O indulto beneficiava pessoas condenadas por crimes com pena privativa de liberdade máxima inferior a 5 anos. Também foi questionado aqui essa forma de indulto e já está com o ministro Flávio Dino. Questão de aborto, a ministra Rosa Weber, relatora, se manifestou, né? Isso, ela já votou no caso principal, que é focado na descriminalização do aborto. Então, ele é relator desse caso, mas não apresenta voto no mérito, ao menos, né? Mas um caso semelhante, que trata de aborto, mas que trata de punição para abortos provocados por terceiros, seja equiparado ao crime de homicídio qualificado, a ministra relatora não apresentou voto ainda, então foi para o ministro Flávio Dino e ele vai apresentar voto no mérito nesse caso. Então, esses são alguns casos que já estão no gabinete do ministro Flávio Dino. E lembrando, ele vai compor a primeira turma do Supremo. Perfeito, estava com 4 ministros, agora a primeira turma também com quórum completo. Então vamos para o plenário agora, julgamento que foi retomado no plenário, mas já adiante também que foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Estamos falando exatamente da questão das sobras eleitorais, mas eu acho que antes de qualquer coisa, vamos tentar explicar, destrinchar o que são essas chamadas sobras eleitorais? A eleição para cargos de deputado na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais é feita de maneira proporcional. Não é uma eleição majoritária. Uma eleição majoritária, quem tem mais voto leva, está eleito, né? No caso da eleição proporcional, tem algumas fórmulas que calculam quem vai ser eleito, né? Então, numa primeira fase, votamos nos deputados ou nos vereadores, nos distritais, aqui no caso quem está no DF, né? A primeira distribuição é feita o seguinte: calcula-se um quociente eleitoral. Eu vou tentar não entrar muito nas fórmulas, pois é. Vamos falar de uma forma mais simples. Isso, porque as pessoas falam sobras eleitorais, fica uma coisa muito... É feito um cálculo do quociente eleitoral que vai dizer quantos candidatos cada partido vai poder eleger. Sim. Feito esse cálculo, calcula o quociente partidário e pronto. É um número fechado. Esse aqui você tem direito a tantos. Esse partido tem direito a tantos candidatos para a Câmara, por exemplo. Vamos colocar a Câmara dos Deputados. Os que vão ser realmente empossados, eleitos, são os mais votados de uma lista dentro do partido, né? Então, os votos são de todo o partido. É outra coisa sempre curiosa a gente lembrar. Você vota num candidato, mas você está votando no partido dele. Se ele não estiver na lista dos mais votados, você votou naquele partido, mas elegeu um outro candidato daquele mesmo partido. Tá? Depois dessa primeira fase, acabados os partidos que alcançaram esse quociente eleitoral, vem a distribuição das sobras. E aí a lei coloca uma situação que os partidos, para participarem dessa fase, tem que ter 80% desse quociente eleitoral, que foi calculado lá atrás, e os candidatos, para conseguirem se eleger, tem que ter 20% do quociente eleitoral. Certo. Tá? Essa é a segunda fase. Tá? Vem uma terceira fase em que ainda valeria esse 80-20, que eles chamam, né? Sistema 80-20, e o questionamento dos partidos que são autores das ações é esse. Essa questão colocaria uma barreira para partidos menores participarem do processo eleitoral, né? Muitos partidos pequenos ainda, e o Brasil tem 29 partidos políticos, segundo eu estava vendo informações no TSE, e são mais 20 em formação aí. Então, assim... Eles não conseguiriam eleger. Não conseguiriam chegar nem nos 80% e não teriam cadeiras. Ou seja, você está dificultando o acesso dessas legendas menores e de minorias representadas por esses partidos de chegarem, né, ao parlamento, seja aqui, seja nas câmaras, ocupar uma cadeira, em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, né? Então, o questionamento básico é esse, né? E isso é o que está sendo discutido aqui no Supremo. Está sendo discutido aqui. Se muda essa regra, se mantém como está? Se vale essa questão do 80-20, essa questão de você colocar essa barreira, eles chamam de cláusula de barreira, cláusula de desempenho, ou seja, o partido tem que ter esse desempenho bom, acima de 80%, para poder concorrer nessas sobras, ou seja, você já dividiu entre os grandes partidos, porque quem tem acima do 100% do quociente são os grandes partidos. Sim. Os partidos menores ali que conseguiram ficar entre 80% e 100% do quociente vão conseguir alguma coisa, quem não teve está fora. E eles estão dizendo, não, isso aí não é justo, né? Você está realmente
desrespeitando essa questão do pluripartidarismo, da quantidade de partidos. Podem se formar partidos quantos forem necessários, seguindo as regras que estão na legislação. Número de assinaturas, número, enfim, tem tudo regras aquilo. da Justiça Eleitoral. Exatamente. Tá? Então, a discussão é saber se esse 80-20 vale para todas essa sequência de distribuição de sobras, na segunda fase e na terceira fase. E em que pé que ficou? Já adiantei que houve um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Como é que está essa discussão? Quem já votou? Como é que está? O processo começou a ser julgado no plenário virtual, já votaram o relator ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou, o voto dele segue valendo, né, isso já foi definido aqui, e acompanharam ele os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eles entendem que não pode ter essa cláusula na distribuição das sobras. São a favor de que, na segunda fase que eu comentei, vale o 80-20. Acabaram os partidos com 80% do quociente, e a partir dali, na próxima fase, todos os partidos podem participar sem nenhuma cláusula que impeça, e aí faz-se a média, enfim, vamos lá para as fórmulas do TSE, que a gente não vai entrar aqui, entrar nesse mérito. E todos podem participar. E afastaram, inclusive, tem um dispositivo também na lei que falava, passado tudo isso, se não tiver ninguém com 100% desse quociente eleitoral, vão ser eleitos os mais votados. E isso, os 3 ministros, e inclusive o ministro André Mendonça, que diverge nessa parte anterior, ele fala que também é inconstitucional. Porque isso aí é uma eleição majoritária. Se você fala, estão eleitos os mais votados, isso é igual à eleição majoritária. E aí você está desrespeitando o sistema proporcional, que é o que funciona. Isso só pode mudar isso por meio de uma emenda constitucional. Tá? Então, assim, esses 3 votos, nesse sentido, ministro André Mendonça com a divergência na parte do 80-20, mas mantendo a inconstitucionalidade dessa questão dos votos, os eleitos serem os que tiverem mais votos, e o ministro Fachin não, diverge totalmente, considerando a lei perfeita como está, porque diz ele que cabe ao legislativo, é uma escolha política e que tem que respeitar a independência entre os poderes, né? Esse é o papel do legislativo, definir as leis, e, né, não há nada de inconstitucionalidade para ele. E aí vem o voto vista do ministro Nunes Marques. Previsão da leitura do voto vista dele é semana que vem já. Na quarta-feira ele já vai trazer, 28. O caso já volta para plenário, e aí a ideia é que se conclua, até porque a Justiça Eleitoral depende dessa definição para fazer as resoluções para a eleição de 2024. Inclusive, uma das discussões é a lei é de 2021, vale já? Já valeu para de 2022? Ou vai valer só daqui para frente? A gente chama de modulação, a gente já falou algumas vezes aqui. É uma das discussões importantes, também. Até porque, se decidirem que valeu, que já valia em 2022, tem, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que preside, 7 deputados federais perderiam os seus assentos, seriam substituídos por outras pessoas, porque usou-se esse cálculo, se for considerado inconstitucional, esses 7 deputados que estão lá desde, né, do início da legislatura vão perder o cargo. Então, isso tem mexido um pouco também aí com o cenário político. Tem muito parlamentar de olho nesse julgamento. Vamos aguardar a semana que vem, então. Agora, vamos falar, Mauro, que também no plenário virtual foi concluído aquele julgamento em que foi definido que 7 ex-integrantes da polícia, da cúpula, né, da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, eles se tornaram réus, né, de ações penais aqui no Supremo, em razão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Isso por omissão, não é isso? Em razão do cargo? Isso. Entre outras coisas, eles também vão responder, né, por abolição, né, do Estado Democrático, todos aqueles... Deterioração do patrimônio público. Eles participam... Junto com aqueles outros. Junto com quem está sendo, né, se tornando réu, e já temos aí um grupo de 86 pessoas réus condenados já, eles têm isso, e eles ainda respondem por desrespeitarem os códigos da Polícia Militar, né? Enfim, o que rege a conduta dos policiais militares, porque eram policiais que estavam no comando, tinham policiais que inclusive estavam no local, né? Segundo a denúncia apresentada, estariam no local e poderiam ter agido para impedir que acontecesse tudo o que aconteceu, né? E pelo que diz a PGR, e os ministros concordaram que há indícios de que realmente foi assim, eles facilitaram, deixaram acontecer aquilo tudo que aconteceu, sendo pessoas que poderiam mudar o destino de tudo, né, de todos aqueles atos de vandalismo que a gente viu e sentiu até na pele nós que somos aqui do Supremo. Então, os ministros entenderam que há indícios de que eles realmente foram omissos, praticaram os crimes que são apontados pela PGR, e aí vão passar então a responder a ação penal aqui no Supremo junto com as
né, as pessoas que estão sendo já julgadas, que se estavam, os vândalos mesmo, vamos colocar assim bem, porque já tem gente condenada mesmo, então a gente pode dizer que as pessoas que depredaram os prédios, né, participaram desses atos que buscavam derrubar o governo eleito. É isso aí. E o que a gente pode adiantar, Mauro, que vem por aí? A gente falou no início aqui do nosso podcast a questão da repercussão geral da chamada uberização. Vamos colocar isso de forma bem clara. Não é um julgamento de mérito, se vale ou se não vale. É questão especificamente da repercussão geral sobre esse caso, não é isso? Exatamente. Isso é um tema que a gente tem, inclusive, comentado bastante aqui, tem tomado muito tempo do Supremo, aí muitos julgamentos acontecendo de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem um vínculo de emprego entre motorista de aplicativo e essas plataformas, né? E aí, então... tinha até uma reclamação que chegou a ser pautada. Mas aí agora vem esse recurso extraordinário com um pedido de repercussão geral, para que o Supremo, ao analisar um caso com repercussão geral, ele define uma tese e isso vale para todo o judiciário. É um parâmetro. É um parâmetro que tem assim. Tem que ser seguido. Não é um precedente como numa reclamação em que o Supremo entende assim, mas eu posso tentar diferente. Não, agora tem abertura. Não tem abertura. É uma tese que vale para todo mundo. Então, a ideia que parece muito boa é: vamos julgar um caso com repercussão geral, decidir a questão em abstrato, valendo para todos, tá? E aí a gente resolve essa situação. Então, como você bem colocou, começou hoje, eles agora vão analisar se o caso realmente, repercussão geral entre uma motorista, o caso concreto é uma motorista de aplicativo e o Uber, tá? Eles vão dizer, este caso aqui vale para várias pessoas. Segundo o Uber, tem mais de 1 milhão de motoristas de Uber, de aplicativos. Então, decidir para ele, se for decidido que vai ser repercussão geral, é isso? Isso. Aí vamos decidir esse caso. Ok, caso decidido, vale assim. Vale assim. Então, você colocou bem, começou agora, eles vão decidir primeiro isso. A repercussão geral, o caso realmente interessa para mais gente, tem importância econômica, social, enfim, tem. Eles vão passar uma semana decidindo isso. Decidido isso, que há repercussão geral, aí o processo vai para o relator, ele vai instruir o processo, e aí, então, vai acontecer um julgamento de mérito que haverá essa decisão. Então, sem expectativa de que nessa semana vamos ter vai ter uma decisão sobre a questão do Uber, não. Mas começa-se a definir, né, como o Supremo vai analisar essa questão e como vai dar a palavra final, e como eles gostam muito de falar, vão pacificar a questão para todo mundo, exatamente. E fora isso, você também já comentou, volta a questão das sobras eleitorais na quarta-feira, a pauta verde está também, né, na sequência, já faz parte da agenda da quarta-feira, e o ministro disse que vai trazer a questão da tese naquele processo que a gente comentou também aqui sobre necessidade de motivação para dispensa de empregado público, lembra? Sim. Ficou faltando só a tese e ele disse que vai trazer para eles poderem, então, fechar essa tese e definir para que isso passe a valer para todo mundo também. É isso. E tem sessão a GIC sempre nos lembra, por isso, nas duas turmas com sessão na terça-feira. Próxima semana. Exatamente, é isso. É isso, então encerramos por aqui. Muito bom. Semana que vem a gente volta. Vou repetir o nosso e-mail para você não esquecer e fazer essa ligação aí com a gente, mandar suas críticas, suas perguntas. Você viu que hoje a gente já respondeu a pergunta aí de uma pessoa. É o podcast@stf.jus.br. A gente espera seu e-mail e continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também no Spotify e, claro, na sua plataforma preferida de áudio, como, por exemplo, a Apple Podcast. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. É isso, Obrigado a você e continue com a gente. Vamos junto. Até a próxima.